abaixo. Não tem como fugir muito. Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu ensino artesãs a pintarem peças de artesanato com acabamento perfeito. Para chegar nessa perfeição, nós estamos sempre aqui testando técnicas, experimentando as coisas e a gente está aqui compartilhando com vocês. Quem chegar ali no Face, não assustem, que o celular da Leite resolveu me deixar branca. Muito branca. É alguma luz que eu não sei. É a minha luz própria. Boa noite. Como vocês estão? Então, como eu estava falando, nós sempre estamos pesquisando formas de fazer as coisas diferentes para que fiquem com uma cara nova. Hoje nós vamos fazer aqui com vocês um vidro com decoupagem e com uma texturinha. Nós sempre usamos da mesma forma. A gente pinta com o pincel, passa o primer, passa a tinta, fica bem lisinho. Eu vou aproximar aqui, primeiro de um, depois do outro. Vou mostrar aqui. Ele tem uma textura bem áspera, ó. Fica um efeito diferente, bem bacana. Então... Ó, escureceu. Vocês têm como ver. Parece um jato de areia. Parece uma cerâmica, né? Parece uma cerâmica, uma coisa que fica bem... O que nós fizemos aqui? Para começar, na preparação, nós, em vez de usar o primer com o pincel, nós usamos a esponja. Então, nós passamos o primer com a esponja, que já dá uma texturinha diferente do que passar com o pincel. Então, pega a esponja lá, só para nós mostrar qual esponja. Ó, então, nós passamos o primer com a esponjinha, essa de louça mesmo. É só fazer uma bolinha e vai batendo. Tem pessoas que usam essa misturinha que a gente fez somente sem passar o primer embaixo. Eu gosto sempre de usar o primer, porque daí a Loli deu uma testadinha, uma bicadinha assim. Tá ali ainda. Esse aqui a gente passou a mistura direto. Ali, ó. E daí ela fez assim e saiu um pedaço da tinta. Não gostei. Então a gente preferiu fazer no vidro que a gente vai fazer com vocês aqui, passar o primer antes e depois usar a tinta com bicarbonato de sódio, que foi essa mistura que estão usando agora para fazer esse efeito e a gente resolveu testar. Ficou bem bacana e depois nós vamos fazer ainda listrado, vamos usar guardanapo, vamos fazer um vidro bem romântico, bem lindo, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Boa noite, Dali. Boa noite, Valéria. Boa noite pra Cassi. Boa noite a todas as amigas. A Loli já deixou aqui prontinho, mas eu vou aumentar a quantidade um pouquinho. Pra eles poderem ver a misturinha, né? Pra vocês verem a misturinha. É bicarbonato comum, que a gente compra no mercado, na farmácia. Esse aqui só é de potinho, porque foi o único que eu achei. Senão tem de saquinho no mercado. A Loli botou bastante, né? Botei bastantinho, porque a nossa ideia é a textura, né? Então Ele fica porosinho, né? Ele fica bem poroso. O pessoal, o que eu vi assim na internet, eles usam isso para substituir o primer. Eu, testando pessoalmente, assim, eu não botei muita fé. Então, nós optamos, no primeiro teste, né? Então, nós optamos por passar o primer, preparar normal o vidro. Fizemos com a esponjinha, batidinho, para não ficar marcado do pincel. E aí usar a técnica com o bicarbonato. Então aqui tu já passou o primer e Passei uma mão. uma de primer e uma de tinta. E uma de tinta, porque senão aqui pra nós secar começa a ficar cansativo e demora bastante. Então... Bem-vinda, Inês. Buenas noches, de Chile. Agora acho que tu pode ligar a luzinha ali. Bem-vinda, amiga. Ficou bem grossinha, Deixa né? eu chegar aqui. Parece Dá pra até um ver? creme. Ela fica uma consistência, né? Oi, Salete. Oi, Valéria. Valéria, acho que veio pra cá. Como assim, Valéria? Quem que tem mais gente hoje? A Leite ou a Loli? Eu, A Leti. por enquanto.
Ó, ela fica bem grossinha mesmo. Então, acho que meio que aplica ela em cima da peça. Porque antes a gente observou que se a gente aperta muito o pincel e fica espalhando muitas vezes, ele pode ficar acumulado em alguns lugares e sair em outros. Aqui embaixo tá ficando... Boa noite, Sil. Boa noite, Valéria. Outra Valéria. Valéria, onde o amor sempre vence. Olá, boa noite. Vão falando aí pra nós de onde Oi, vocês meninas, são. saudades de vocês. A Ana Tereza. Olá. Quando estão Oi, com saudades é porque não nos vem há muito tempo. A Ana Tereza é minha parceira em algumas lives que eu assisto, às vezes ela tá por lá também. Hoje eu e a Leti ganhamos presentes da nossa aluna. Um docinho de pêssego Me calma. em Eu calda. fico sabendo isso só na hora da live. Pra não correr o risco. Ela é um amor, né? É que eu e a Leti a gente tá bem magrinha, desnutrida. Acho que as Precisando. pessoas perceberam, né? A gente Não, vamos percebe. comer só um sanduichinho. Pá, 2 sanduichão. Por isso que eu tô doente sem apetite. Então, assim, ó, pessoal. Quando eu comecei a pintar, os guardanapos eram muito feinhos. Não tinha muita opção de estampas e cores. Então, quando a gente achava um guardanapinho mais ou menos bonitinho, a gente comprava, achava lindo. Comprava o pacote. Comprava o pacote, e às vezes até no mercado, né? Boa noite, Tânia. Acho que Ai, pegava ainda tem aqueles- essa no mercado. Aqueles que usavam pra guardanapo de mesa mesmo. Os Bem jogos de mesa simplesinho. aposta, né? É. Então, a pintura evoluiu muito, as técnicas evoluíram muito e os materiais também. Ainda bem que tudo evolui, né? Que a gente não fica estagnado. E é por isso que nós temos que sempre estar atrás de técnicas novas e testar esses produtos e essas maneiras que aparecem novas pra gente pintar. A Ana Tereza disse que ficou impossibilitada uns dias. Até porque, Mas é noite, sempre Tânia. muito bem-vindo. até porque o exemplo do bicarbonato é uma ferramenta de fácil acesso pra nós, né? Farmácia, mercado. Eu vou dar pra Loli secar. Se eu conseguir tirar minha mão daqui e botar Eu nela. já instalei a minha hoje. Tá. E eu vou mostrar Posso aqui pra secar por você. Pode. Eu vou mostrar aqui agora essa parte do guardanapo. Tinta você está usando. PVA. Nós sempre usamos tinta PVA. Eu me adaptei muito bem com a tinta PVA. Eu acho que ela é ótima pra fazer sombra, pra pintar, pra tudo. Então, Oi, Gisele. Boa noite. Oi, Gisele. oi Gisele, tu tá no da Leti, tu tá no Tá da aqui, Loli? tá aqui no Instagram. No Face. Silvana, boa noite, arteiras. Boa noite. Ah, Silvana com Y. Oi, Silvana, querida. Então, esse guardanapo é novo, eu não tinha usado ainda. Ele tem uma estampinha muito fofa, muito delicada, de rosinhas. E a gente poderia usar ele inteiro numa caixa. Mas como a gente vai fazer o vidro, então eu escolhi recortar as rosinhas para te aplicar. E na parte de baixo do vidro, embaixo de onde eu aplicar as rosinhas, a gente vai fazer vai seguir a dica do guardanapo e vamos fazer também um listrado. Daí eu escolhi as cores para fazer o listrado, o rosa e o verde, que são os tons que nós temos aqui. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade para escolher as cores. Então, uma coisa que eu falo sempre é que os papéis de scrap, de decoupagem, os papéis sempre nos dão dica das cores que a gente pode usar. Cores que vão combinar já estão no nosso papel. Então, Tá bom, Ana. ó, aqui tem o rosa e tem o verde, só que aqui tem mais alguns tons. Aqui tem o palha, tem um laranjinha, mas daí eu optei por fazer com 2 cores só o listrado. Boa Enquanto- noite, Ângela.
Até porque a nossa peça nem é tão grande, né? É. Olha, minha tia está assistindo vocês, a Wanda Rodrigues Ribeiro. Bença, tia amada, a Gisele. Ah! Boa noite Bença, pra tia Wanda. É Wanda? É. Bença, tia Wanda. Tem que pedir benção pra tia. Boa noite, Alta. E outra coisa que eu quero, enquanto a Loli seca ali, eu vou mostrar pra vocês que a gente também gosta de resgatar técnicas que a gente já faz há algum tempo e às vezes a gente dá uma parada e depois a gente retorna. Então eu vou mostrar pra vocês o banquinho. Ah, cara do leite. A Leite levou um susto agora. É que a Raquel dá umas presepadas aí pra nós, né? Ó, essa técnica aqui é o falso mosaico. Boa noite, Marinês. Nós estamos pretendendo ensinar vocês aqui Uma live especial. uma live especial, porque nós vamos ter que ter várias preparações para poder mostrar o passo a passo. Que não vai ficar Não, gravada. É, então assim, vão se preparando. Eu perguntei hoje no story se vocês tinham gostado, ninguém falou nada. Então, quando a gente perguntar no story, se vocês enxergarem, respondam, porque é nisso que a gente se baseia nas escolhas das técnicas que nós vamos fazer aqui pra vocês. Esse aqui é lindo, eu já fiz inúmeras Eu fiz vezes também, essa já. técnica. E no banquinho é uma das minhas preferidas. Eu já fiz conjuntos de bancos. Esse aqui é tons de azul, dá pra fazer tons de verde, tons de laranja, tons de amarelo. Tereza, Ela disse, tô indo vem por pra isso. cá. Ó, fica bem bonito. Nós Então- vamos fazer um passo a passo bem detalhado. Ai, amei, não vi os stories, a Gisele disse. Então olhem lá que ainda tá disponível e respondam. Que depois nós vamos... Por isso que a tia Loli sempre fala, ativa o sininho, que daí toda vez que a gente publicar alguma coisa, vocês vão ser notificados, vão participar de tudo. Quando será a aula? É, nós estamos vendo, vai ter que ter audiência, porque é uma técnica muito trabalhosa. Então eu quero ver se vou ter pessoas comprometidas para assistir essa aula ao vivo, porque eu não pretendo deixar ela E nós gravada. vamos ter que preparar várias... E nós vamos ter que preparar várias pecinhas para o passo a passo, É, porque requer que seque a massa, que tudo bem antes para poder fazer na live, né? é. A sombra sempre faz toda a diferença. Então, a gente sempre procura fazer em todas as nossas peças, em raras que a gente não faz, mas no... Tá no YouTube esta aula? Não, essa aí, a do gente não banquinho, fez a gente ainda. não fez ainda. Eu vou fazer isso aqui e depois essa eu vou ver se eu vou deixar Gelatina salvo. ainda, ver o que tu acha, se dá pra começar, não sei como é que ele é. Ele ainda tá bem úmido. É, Tem que é secar que é mais. como é mais grossinho, Vamos né? fazer nesse. Pode ser, pode Eu vou ser. fazer nesse aqui, porque aquele ali ainda tá muito úmido. Tá, Então, vou tirar esse trem daqui. tem algumas coisas que são diferentes quando a gente usa uma textura diferente. Quando eu vou fazer um listrado em uma peça lisa, vai menos tinta. Eu percebi que esse aqui absorve mais e trava mais também o nosso pincel na hora de puxar. Então, eu vou usar 2 pincéis. Eu vou usar 2 pincéis, aqui. Um número 12 e o número 8, para fazer os listrados. Então, quando a gente vai fazer listrados e xadrez Acho que e... abaixa um pouco aquele ali, ó. Já, não. Pode baixar um pouco. Baixar mais? Mais um pouco. É, Ali? E só um pouquinho assim que ele tá torto. mais pra lá. Eu não enxergo o torto porque eu tô de lado aqui. Ai. Aqui. Tá melhor assim, eu acho. Então, sempre faz diferença o fundo onde a gente vai fazer as listras e os xadrez, para saber a quantidade de água e de tinta que a gente vai usar. Ou Esse Valentes aqui- Arte Decor. Esse Ah, foi aqui, Agora sim, seguindo vocês aqui no Insta também. Quem Ela que é? tava aqui, não. Ah, olha, esse eu faço os xadrez e o listrado, eu gosto muito desse pincel aqui da Keramic. Ele é da série 321, esse é o número 8. Não necessariamente precisa ser um pincel dessa marca, mas ele fica bem... É aquele lá o primeiro.
esse pincel. Para essa lista, eu vou usar o número 12. E depois, para a lista mais fina, eu vou usar o número 8. É o mesmo pincel, a mesma marca, só muda o número. Você pode usar qualquer pincel de pelinho sintético. Eu gosto dos sintéticos para as listras. Eles ficam bem apontadinho, bem juntinho, né? Então acho que eu vou pegar aqui tinta com água, encosta um pouquinho no papel. No caso desse nosso fundo, que é um pouquinho mais poroso, essas listas já estão aí porque nós estávamos testando, né? Pelo que a Raquel falou, ele também requer um pouquinho mais de água, né, Raquel? Porque senão eu não alcanço até o fim a listra. Todas essas outras que eu fiz, eu tive que fazer mais de uma vez. Porque ele absorve e ele não desliza. Então, esse é um dos pontos que você tem que observar quando vai fazer uma peça assim. Encosta. É que é a primeira vez que eu faço listrado em cima dessa Nós estamos testando a textura também, né? Então, eu ainda não peguei ainda certo a quantidade de água e de tinta. Hoje eu falei para uma aluna de tarde que ela vai ter que sentir a quantidade de água e de tinta que coloca no pincel. Porque dependendo... porque eu digo assim, molho o pincel, tira o excesso. É tirar o excesso, não é tirar toda a água. E para fazer o listrado também. Então, a gente testa e vai experimentando. Sempre com calma, devagar. No momento que você quiser apressar esse movimento aqui, é que fica torto. Eu vou dar mais uma fortalecidinha aqui. Como é que eu faço para ficar reto? Eu cuido sempre a ponta do pincel. Eu cuido sempre essa ponta de dentro do pincel para tentar manter a mesma distância do início até o fim da listra. E eu apoio aqui o meu dedo no vidro, ou na peça, ou em qualquer lugar, para me dar uma maior firmeza. Porque se tu chegares aqui com o braço erguido, a tendência de tremer é bem maior. Então, encosta. E puxa. Vai um pingo de tinta. Então, não é que às vezes a peça é cara por causa do material. A peça se torna cara, cara não, mas você tem que agregar o maior valor, né? Porque para chegar naquele tipo de pintura e naquele estágio, você tem que ter treinado muito. Então, não é o tempo que você leva para fazer, é o tempo que a gente leva para aprender a fazer e para aperfeiçoar as técnicas. Para dominar a técnica, né? Ó, agora já tá ficando melhor. Eu já tô Não pegando... Tá aparecendo aqui o celular, meu? Já estou pegando a quantia de água e de tinta que eu tenho que ter aqui no meu pincel. Não precisa ser exatamente todas do mesmo tamanho. Eu estou fazendo a olho, então é lógico que sempre dá uma diferencinha. Mas o trabalho artesanal não precisa ser exatamente milimétrico. Ah, Salete. Diz que não vai conseguir assistir porque a internet lá no hospital tá ruim. Ah, que pena. A nossa aqui, aquela última live até caiu, né? Saudades de vocês. A Ana disse que pelo trabalho que deve ser o valor. É. Saudades de vocês, a Tânia Maria Rafleclau. É a Tânia de Campos Borges, não é? É. É, sim. A Silvana disse que mãozinha treinada. Quem sabe, quiçá eu consiga. Ah, É vai. treino, Silvana. É treino. Por isso que a gente ainda brinca que o vidro tem um custo zero em casa, né? Sim. Pra gente testar. Por isso que eu foco sempre em fazer peças assim mais acessíveis. Porque é onde a gente treina. Eu já pintei cada coisa, se vocês soubessem. Se vocês tivessem ideia de tudo que se atravessou no meu caminho, eu pintei. Cadeira, mesa.
Não é como esse Parede. No meio. Mas não é aquele ali? Esse é o 8. Tá, vou dar uma secadinha. Eu tô com um pouco de tosse. Acho que senão alcança aí. Tem que ser excelente. Daí eu falei pras meninas que se me desse uma crise de tosse, eu levanto e deixo elas aqui, tá? Daí vocês acolham bem as duas. Loucas pra dar uma aulinha. Aham. Só falta um empurrãozinho. Já me botou pra dar aula de pincel, né? Releve o pique Então, do texto. assim, ó, Força em cima agora. às vezes as pessoas fazem uma coisa assim simples e não prosseguem. Sempre dá para acrescentar outras Jamais conseguiria coisas. fazer listras à mão livre. Parabéns. Conseguiria, sim. Oi, Só Michel. testar. Se fizer bem como eu tô mostrando, bem devagarinho, testa na lajota. Começa Eu achei fazendo que eu aqui. nunca ia conseguir. Eu já mostrei várias vezes, eu só vou falar mais uma coisa aqui pra vocês, que é assim, ó. Que eu observo, né, sempre as minhas alunas. Dá pra ver bem? Pega o pincel mais pra baixo. Eu também não consigo fazer a mão livre, não, Gisele. Ó, Gisele. Encosta a mão na peça. Encosta o pincel retinho, sem forçar para um lado e nem para o outro. Quando encosta na peça, começa a puxar o braço. Eu não vou mexer a mão. Então, encosta na peça e puxa o braço. É como um... Como é que se chama? Compasso. Então, não tem como ele sair fora. Claro que sempre você tem que dar esse espaço aqui, depois do... Aqui está a peça, se eu tiver aqui um pote de água que eu vou ficar cuidando para não bater e que eu vou fazer assim com a mão, vai entortar. Mas se eu encostar, tiver espaço para fazer o movimento do braço, e encostar o pincel, começar a andar sem mexer o resto, não tem como ficar torto. Maria, olá, bem-vinda. Encosta e puxa. Vou no meio. Falou alguma coisa? Ó, ali? e sempre com o mesmo pincel. E com o mesmo pincel nós podemos fazer uma lista da largura do pincel. E se nós usarmos ele de lado, a gente faz uma fina. É treino. Por isso que eu digo que o pincel tem que estar em bom estado. Porque se tiver um pelinho assim espetado, Vai ser um friso que não era pra já vai aparecer. sair uma coisa a mais que não era pra aparecer ali. O Michel falou que chegou atrasado, hoje é vidro, que ele estava ansioso para ver a técnica no vidro, que vai ver o início. O Michel tem uma dica bem bacana, que a gente usa um produto que encontra no mercado, na farmácia, Pra fazer uma para fazer uma texturinha. texturinha bem legal. Ficou bem bonito, vai ficar bem legal. Assim, às vezes no vídeo não aparece exatamente. E pegando o gancho Não aparece no vídeo. da lista, vai ser incluso agora na próxima turma do curso online, uma aula específica, né, Raquel? De xadrez, listrado, Listado sobre o formas. domínio do pincel para fazer bem direitinho as listinhas, o rococozinho, tudo. Só aguardem que a gente tá preparando. E vamos ter também uma convidada especial que vai ensinar tudo sobre pincéis. Eu senti um olhar. Boa noite, Anedir. Eu tô me encorajando, Desde a gente falar sobre todos os tipos de pincéis que a gente usa e como manter e cuidar depois deles, tá? Depois eu vou mostrar minha pinceleira, então, já que ela tá aqui hoje. Ai, que dor no meu pescoço. Vou mostrar Elas minha me- pinceleira depois. Ah, Ela né? veio hoje. parece é. novo tudo. Então agora eu vou usar o menorzinho, esse aqui é o número 4, e eu vou Ó. fazer aqui um filete não, né? Um pincel chatinho número 4, eu vou fazer bem aqui no meinho entre o rosa. O Michel disse que o curso online é maravilhoso. Michel, pensa que a gente tá revendo todo o curso, todas as peças. Vai ser todo reestruturado, vai ficar bem bacana. Mais ainda, né? É, nós estamos acrescentando agora as coisas que faltavam. Que a gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo também, né? Me dá uma aguinha, please.
Vou segurar ela vai que ela sai. Vai que ela levanta e segura aí que eu seguro aqui. Como esse pincelzinho é menor, ele segura menos água. Então, a gente vai ter que caprichar aqui. Dá uma pelhada. E passar mais de uma vez. Ainda bem que é nosso pincel. É. De quem que é o pincel? De quem? De quem? De quem? Não, o meu é o 4, o meu é pequenininho. Esse Não é é esse. Ah, tá. O próprio. Eu tava concentrada em outra coisa, bailei. Eu tenho que me concentrar nos bastidores. Eu fico concentrada nos comentários e eu esqueço o que eu tenho que fazer nos bastidores. A Gisele perdeu seu frete para Campo Grande, é muito caro. Agora a gente fez um cadastro no Melhor Envio, tá ficando bem mais em conta os fretes, Gisele. Nós mandamos ontem uma caixa para Itatiba, Itabira, Minas Gerais. Legal. Minas Gerais. Uma caixinha até razoavelmente grande. Deu, Era grandinho. deu 35 o frete, né? É. 1 quilo deu R$35. É por peso, aham. Peso Peso e e dimensão, tamanho. né? É. Bom que meu celular tá pedalando. Tá aparecendo bem ali? Uhum. Quer dizer, agora eu vou ver. Sim. Sim, dá pra ver bem. Uhum. Nós temos várias coisas em andamento. Boa noite, Gislaine. Barato, né? O quê? Gisele. Eu achei bem barato, inclusive. Por alguns que já foram cotados, né? Nossa. Alguns a gente ficava até triste de passar o O frete valor pro do cliente. frete. Aí fica complicado. Às vezes sai mais caro o frete que a peça. Bem mais caro, inclusive. Tá ficando lindo, né, Ana? A Ana disse que tá lindíssimo. Vai ver depois com as rosinhas. Pena que não dá pra ver, né, a textura. Pois é. Depois na foto, eu acho que se nós... Não Porque sei se se eu colocar bem aparece. pertinho aqui, ó. Eu acho que na lista, quando ele abre um pouquinho ali, dá pra ver. Que a nossa luz também não ajuda muito, né? Tudo isso nós temos Boca aberta aqui, treinamento e condicionamento é tudo. Com certeza. Acho que eu faço até de olho fechado já. Eu adoro. A primeira vez que eu vi, meu Deus, que felicidade. Meu Deus, eu me lembro da A minha primeira aula. lista ficou uma cobra. E eu que peguei direto uma bandeja das maçãs de patchwork. Eu me lembro da tua as primeira maçãs. peça. Meu Deus. Eu olhei pra cara dela eu e pensei, adorei. vou fazer uma bem difícil. Eu adorei, lógico, Boa né? noite, Andréia. Mas a Boa primeira noite, vez Rosa. que eu fui fazer a aula de... Sempre sei que pela Jadlog sai bem em conta o frete. E eu observo também que eu tinha esse problema. Tem pessoas que encostam e que tem a tendência de puxar para um lado. Daí fica todas as listras tortas pro mesmo lado. Então, a gente tem que ter consciência de qual é o seu lado que você puxa e dominar, controlar. E não pode desistir, né? Tem que seguir tentando. É, e cada vez E segurar o ar. Eu gosto da diquinha do segurar o ar. É, se ficar sem respirar, daí sim, bem fácil. Morre. Uau. Não, mas quando eu vou fazer os com liner, eu seguro a respiração, porque senão Eu já nem sei se segura. é automático. Eu seguro. Tá, então aqui tá pronto o listradinho. Podia ter sido feito com stencil, outras coisas, se você ainda se sente um pouquinho insegura de fazer as listras, mas não deixe de treinar, de tentar. Ah, mas é bem mais trabalhoso que o Stacy, né, Ali? Eu É, amo também. medida, Muito aham. mais. É até? Chute. Vou botar pra cá. E não adianta, os primeiros vão sair tortinho, né? Lógico. Bem pouco. Aqui não, a gente não Mais vai conseguir. Eu acho que grosso. aqui a gente não consegue tirar com paninho, porque deve acabar tirando a textura, É. né? Então não se dá for pra errar. testar, não testar com a textura.
tô tudo pintado. E agora uma coisa que eu vou dizer também. Eu gosto de ser livre, de não ficar dependendo de coisas. Porque se eu, como tem alguns materiais que não duram muito comigo, né? Tipo stencil, essas coisas assim, às vezes eles entortam sozinhos. E aí, um dia você precisa, vai lá pegar, tá torto ou tá dobradinho para um lado, daí você não tem como fazer. Eu prefiro não depender de nada, conseguir sempre ter a opção de fazer a mão livre. É uma liberdade isso, que daí você não fica dependendo de nada. Então, eu vou usar o E até o guardanapo. diferencial do próprio trabalho ter sido feito à mão, né, Raquel? Sim, é outra coisa. O guardanapo vem com 2 partezinhas atrás, tem que tirar as 2. Às vezes não parece que tem 2, mas tem, sempre tem. O stencil em partes redondas é mais difícil trabalhar, né? É bem mais difícil. Eu sei, eu tô tu tentando fazer tentou, com né? massa. Ficou ruim, né? Tu Ó, quer a um Cássia pincel disse que tá mais ficando velhinho pra lindo. colar? Ó, esse aqui não é o pincel bom. Eu vou A pegar Valéria esse. fazer listas falando é complicado. Mas a Valéria faz. Não, Não é a Valéria não é a nossa Salles, não. É a Ah. outra Valéria. Ó, mas Porque as tu Valérias... tu tá fazendo a lista e falando. A Valéria, as Valérias pintam bem, Rúbia, geralmente. Obrigado, Rúbia. Trabalhos lindos, diz ela. Uma colinha pra mim tirar a pelezinha. Que outra dobrada tá saindo? Né? Sim, já vi. Paninho úmido. Paninho pra umedecer tá aqui. Onde é que tu botou, gente? As duas juntas. Enfiei no dedo da leite o pincel. Teve a cirurgia Ela me bem disse leve. que ia fazer. Depois. Então, Aqui estão todos já sem a pelezinha, tá? ó, coloca onde você quer fixar o guardanapo. Fiz aqui uma colinha bem aguada, cola branca cascorês, pega do meio para as pontas. Gente, só cuida se aparece aqui, daí eu tiro, funcionou? Pedacinho só. Aí não. Do meio para as pontas. Vai até o fim e cuida na hora de fazer isso para não trazer junto a ponta do guardanapo, que daí ele pode dobrar e colar aqui em cima da outra parte. Ó, bem molhadinho. A Leti molhou o paninho, torceu. E agora eu vou dar uma apertadinha aqui em cima do meu guardanapo para terminar de fixar e tirar essa marquinha de cola que às vezes fica em volta. Daí eu te lavo o paninho de novo na água. Nesse copinho aqui, bem limpinho. Sugestivo esse copinho. Vou trazer meus potes antigos. Ah, aqueles patos eram bons, né? Eu Largava o gosto, pano mas inteiro não lá. cortava, velho. Fui não cortando. O banquinho vocês fizeram em pedaços de piso ou é pastilha? Não vamos contar. Só na live. Mas não é pastilha, não é nada. É uma técnica de pintura. Tá parecendo teu celular. Textura e pintura. O que tu quer? Só secar um pouquinho a minha mão. Quer um seco? Não. Já tirou aqui? Já tirei, esses aí todos. Isso ia ficar lindo numa caixa também, né? Acho tão legal essa sintonia entre vocês, artesanato em 6 mãos. É legal Se mesmo. pega às vezes. Ó, É de culpa. não, na Me emocionei verdade, com o elogio. viu? Na verdade, a gente não Que se pega ali nunca. alguém falou? É pra falar alguma coisa pro Renato? Não é torto, é arte abstrata. Isso. Não fica torto. A Valéria concordou com ele. A Valéria já é aluna faz tempo, já sabe, né? A Rosa concordou também. Gostei dessa. As pessoas que não nos entendem às vezes, né? Fica bonito. Sim. Que lindo que está ficando. Também tô gostando. E depois nós podemos e vamos Nossas acrescentar. cabecinhas juntas estão tendo umas ideias bacanas, né? Então, é muita ideia, inclusive. Viu? Quero live da técnica do banquinho, o Michel falou. Sim, vai Vai ter. lá no story e Responda. responde, porque eu fico revoltada se não responder.
E eu fico pilhando e dizendo, Raquel, quantos que responderam? Vão querer a live? Nenhum. Ah, então não. Então não vai ter. Deixa, ensinamos só E nos assim, presenciais. eu falei pra Raquel, vamos ter todo esse trabalhão, vamos fazer, vai ser uma live especial da especial. Não vamos deixar gravado. Quem viu, viu. É, isso aí. Rebeldes. Ruindade. Ruindade, isso aí. Aguardando Essa é a palavra. também a live do Mosaico. Isso aí, Michel. Ativem o sininho, eu sempre falo nas lives, né? Eu encho o saco. Ativem o sininho para serem notificados de todas as nossas postagens, nossos reels. Estamos nos dedicando, Ó. fazendo os vídeos, fotos. Segura no meio. É bem fácil de trabalhar com guardanapo. Eu também adoro trabalhar com guardanapo. Eu gosto também. E eu sofria tanto com guardanapo no começo. E eu então que ficava enrugava, enlouquecida, daí não dava mais pra tirar. Lixava, arrancava. Meu Deus do céu, de Jogava espátula. lá na frente, na Avenida Quase. Presidente Vargas. Eu para chegar assim a fazer as coisas direitinho, eu passei por várias coisas bem traumáticas. A gente passa essas fases, eu acho que é super Ah, normal. mas eu não desisto, né? Mas se a gente não testar, a gente não vai saber. Eu tinha um problema sério de pintar a tampa ao contrário, né? Uhum. Como? Sim, com as Pintar a tampa dobradiças. virada, dobradiça tampa pra virada. lado. Ah, também já fiz dessa. Esses dias até achei que eu tinha Meu feito. Deus, eu sempre fazia, todas as vezes que eu não olhava, a chance de fazer certo era zero. O pão sempre cai com a manteiga pra baixo, né? Então tem coisas que a gente vai treinando, e daí você vai pensando, ó, não posso fazer de forma nenhuma. Aqui eu posso. Aqui tem uma soltinha. Quer que eu corte? Cadê a tesoura? Só vou cortar aqui mais um pedacinho. Vou arrancar essa rosinha. Eu acho que arranca, ficou em cima da outra, né? Ai, que horror. Esses guardanapinhos florais são lindos, né? Neiva Ciro, a live fica gravada, você pode assistir depois, desde o começo. Diz que perdeu o vídeo. As nossas lives todas ficam gravadas, só não vai ficar gravada essa Essa é especial do mosaico, né? que eu quero que vocês Casa do assistam artesão aqui de comigo. espumoso. Lindo. Valéria, muito delicado. Fica legal, né, pessoal? Isso pode ser feito em caixas, abajur. Ai, um abajur. Um abajur e Eu adorei essa questão da texturinha que dá essa... Claro, aqui eu, tipo, eu tava ainda pegando o jeito da quantidade, eu dei 3 de mão. Mas ficou bem bacana. Ai, ficou linda. Dá pra fazer Depois uma acho que borda lá por pode baixo, né? amarrar Uma aqui cor só. um cordãozinho. Se quiser essa borda de baixo, pode passar uma cor pura. Acho que vai ficar legal uma cor E eu ali, vou né? acrescentar aqui umas folhas. Só vou tirar aqui antes que eu morra de calor. Socorro. Deu uma coisa agora. Opa, é desentido. Isso. Então agora só vou fazer mais umas folhinhas aqui com Quer o outra pedra? pincel. Porque eu gosto sempre de misturar no guardanapo, no papel de decoupagem, alguma coisa de pintura. Porque aí as pessoas olham e até ficam em dúvida, né? Será que é guardanapo ou será que é pintado? E daí a pessoa tem que chegar perto para ver às vezes. Dá o corte lá dentro. Então eu vou... Sempre, né? Pra ter certeza onde é que começa a pintura e onde é que começa o guardanapo. Quer outro papel? Acho que sim. Então eu vou usar aqui 2 tons de verde, o verde musgo e o verde quilt. Casa do Artesão de Espumoso tá pedindo um endereço, onde fica. Nós temos a loja na Fagundes dos Reis 825, em frente ao estacionamento do Marista Conceição. Mas qualquer coisa nos chama no direct que a gente conversa e explica qualquer dúvida. Ó, então agora eu só vou fazer mais alguns. Oi, dona Tere. Oi, Tere. Aquela história de mais água vale aqui também. Porque não está fluindo. Está... como a peça tem essa texturinha, Ah, ele freia daí, né? freia. Então faz mais molhadinho.
Só vou puxar Vê se tá alguns aparecendo galhos. Ah, pronto. O quê? Tá aparecendo Não. no meu celular aqui? Boa noite, Cleide. Cleide Vilar Miranda. Tá, eu só fiz uns rabinhos e agora que eu vou fazer as folhas. Rabinho. Tira o excesso. Vou colocar um lado claro, o outro lado escuro. Espalha, espalha, encosta. O espalha, espalha e encosta vale para várias coisas. Lado claro, lado escuro. Sempre cuidar para não trocar a ordem ali, que daí fica misturadinho. Essa Tá longe passadinha a no câmera. azulejo. Mostra mais pertinho. Essa passadinha no azulejo ajuda a mesclar a cor, né? Uhum. Melhorou? Deixa eu fazer bem pertinho de um, depois bem pertinho do outro. Não tá aparecendo. Eu só tô tentando fazer foto do passo a passo. Meu celular não ajuda muito. Tá? Tem que cuidar. Aqui onde eu botei a tinta mais molhada, ela deu uma espalhada. Então tem que ter cuidado também para não molhar demais. Agora só vou fazer mais umas folhinhas aqui em cima. O que a Rosa falou aqui antes? Essas mesmas cores. Que tava muito longe. Não, foi aqui. Esse pote me remeteu a uma bala que é assim mesmo listada. Nessas mesmas cores. Ficaria bonito, né? Daí botar a balinha nos mesmos tons e... Depende de deixar uma faixa Fazer uma aqui pra janela. aparecer a bala Aham. aqui embaixo, né? É. Então, pega o secador. Aquelas balas coloridas que vem de Ribeira. Tá? Que é rosinha, laranjinha, verdinha. Já ficou os bagulhos verdes que são rosinhas. Que show, que show. Acho que nem nós esperávamos que fosse ficar tão lindo, né? Fica, né? É uma graça. Esse papel eu tava de olho nele fazia horas, né? Que bonito que ficou. Eu que não tinha usado ainda. Não, no fundo, casou a cor, né? Eu tava com receio que ficasse escuro esse fundo. Por isso que nós ia fazer com palha. Então aqui depois a tampinha a gente vai pintar, pode amarrar um cordãozinho aqui em volta. Passar, eu vou usar o verniz acrílico fosco. E está pronto o nosso vidro. Então, qualquer um de vocês pode fazer. Gostaram? Alguma dica interessante? Alguma dúvida? Ai, que susto, gente. Ai, me assustei. Grossa. O pessoal está dizendo lindo demais, lindo trabalho. Então, muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos aqui sempre aceitando sugestões. A gente sempre posta no nosso story perguntando a opinião de vocês. Então, compartilhem com as amigas, mandem aí no aviãozinho, no direct, para alguém que você acha que pode gostar. Então, compartilhando conhecimento é que a gente mais recebe depois em dobro, né? Porque quando a gente compartilha uma coisa, com certeza a gente recebe em dobro de outras formas, de outras maneiras que a gente nem imaginava. Então, eu aprendo sempre muito com as minhas alunas, porque cada uma traz um toque diferente para a minha pintura. Às vezes é uma cor que eu não gostava muito e que daí eu vejo a pessoa usando e que fica lindo. Então, a gente vai se tornando múltipla.
com tantas opções de gostos e cores e texturas que chegam perto de nós. Tudo isso vai se misturando e a gente vai criando o nosso próprio estilo. Cada uma tem o seu estilo, então por isso que não tem problema a pessoa se inspirar nas suas peças. Sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual. Eu Cada uma tem o seu pintando, jeito, a Loli né? pintando, a Leti pintando. Eu sei quando é uma pintura da Loli, de longe. Eu sei quando é uma pintura da Leti. E elas sabem quando é uma pintura minha. Sim. Porque é diferente. Então, cada uma tem o seu jeitinho. O Fernando, minha sogra adoraria pintar. Sim. Esse é o meu marido que fica aí, que ele também quer pintar, eu acho. Eu acho. Na verdade, ele que ensinou, né? É. Ah, tu verdade. esquece de contar, Ele dizia né? isso para minhas alunas pequenas, elas ficavam me cuidando, pensando, verdade, pro. Sim. Sim. Então era isso por hoje. Agradecemos a Loli. Oi, cunhada, bem-vinda à nossa live. Olhem a pinceleira da Loli. Esse é um pouquinho deles aí. Tem um pouquinho em casa ainda. Eu vou mostrar dela porque a minha. Essa aqui foi uma das primeiras peças que eu Vocês pintei. não verão. Gente, parece que é tudo pincel novo. Parece que ela Tem pintou pincel Esse aqui hoje. faz muitos anos que eu tenho, ó. Tem pincéis aí que foi quando ela começou a pintar comigo. Tem uns Sim, 20 anos, esses né? aqui. Aham. E tá tudo novinho. É. Vamos ter muitas dicas de cuidado dos pincéis, como usar. Que inveja Pode deixar desses eles pincéis. aqui que eu Eles cuido. não vão ficar passeando Que aqui. lindos. Olha. Ai, que chiquérrimo. Esses são específicos para gestual. Tem alguns que ficam separadinhos, né? Né? Iguais Morram os de nossos. inveja. Querem olhar? Isso aí. Então, é só. Então, por isso que eu insisti pra Loli participar do nosso curso, mostrando essa parte. Porque os pincéis, às vezes, são carinhos. Então, vale a pena cuidar e manter eles assim por 20 anos, mumificados. Eles são caros, né? E eu uso, eu não tenho dó de usar. Tudo Eu gosto. adesivadinho com nome. É, e daí, tipo, às vezes tem dois que são iguais, daí eu faço uma marca diferente, porque um é só pra verniz. Daí, tipo, tem uns porquês que eles são separados, né? Tudo tem um motivo, né? Tem. Não é assim, Não. aleatório. Ó, que elas me chamam de Parabéns. exibida. Eu sou orgulhosa da minha pinceleira. É. É exibido. Isso aqui, isso aqui é exibidinho. investimento, isso aqui dá pra penhorar na caixa. Com certeza. Muito lindos. E legal essa pinceleira, né? Essa aqui foi uma das primeiras peças que eu pintei lá na Raquel. É, faz muito tempo que não existe mais contorninho, essa aham. peça. Então, pessoal, até a próxima quinta. Estaremos aqui novamente. Eu estou meio abatida porque eu estou com uma tosse, gripe. Nossa, quantos pincéis. Não cuido dos meus como deveria. Eu Nem também nós. não sou do time da Loli. É. Poucas são, na verdade. Eu Mas- pego os teus de vez em quando e dou uns... Os tratos. É. Mas não custa te ensinar, né? Relíquia, né? Vai que alguém se inspire e se nós salvar um pincel já tá valendo. Tá valendo. A Cássia sempre quis ter esses pincéis. Sim, tu já podia ter, se tivesse cuidado desde o princípio, né? Isso aí. Eu também, já podia ter um monte assim. Mas é que eu... Eu cuido dos teus pincéis, pode deixar. Então tá bom. Ergue ele um pouquinho. Certo? Então coloquem aí nos comentários, depois eu dou uma repassada, respondo se tiverem alguma dúvida. E até quinta-feira. Tô com tosse. Apoiada. Falhada, velho. Tô Então, falhada tá. hoje. Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, até a quinta-feira. próxima. Obrigado pela presença de todos. Até Tchau. mais. É, tchau, tchau.